vamos iniciar nosso segundo tema, né? Que são os linfomas mediastinais. Esses que, juntamente com os gastrointestinais, são os mais importantes, né? Devido à sua alta casuística, principalmente para quem trabalha em áreas de alta incidência de FeLV, né? Então, com certeza vai ver muito, infelizmente, né? Vai ver muito linfoma mediastinal. Eu falo infelizmente porque é um linfoma que tende a ter um comportamento agressivo, com sobrevidas muito baixas. Então, pessoal, com certeza o linfoma mediastinal é a principal neoplasia de mediastino de felinos. De tórax, eu diria, né? Porque é muito mais comum a gente atender linfoma mediastinal do que a gente atender timomas, do que a gente atender os próprios carcinomas pulmonares. Então, com certeza, é considerada a principal neoplasia torácica em felinos. E aí, pessoal, aqui no Brasil, a gente tem um perfil muito clássico de gatos jovens, FeLV positivo, porém, eu não posso esquecer que o fato de serem gatos jovens não está obrigatoriamente relacionado ao felve. Por muito tempo a gente falava, dá em gato jovem porque pela influência do felve. Essa ainda assim é a realidade brasileira, porém quando a gente vê dados americanos e dados europeus em populações já com felve controlada ou com incidência de retrovirose muito baixa, a faixa etária se mantém. A gente continua tendo linfomas em gatos, linfomas mediastinais em gatos jovens, mesmo que eles sejam FeLV negativos, tá? A literatura traz uma possibilidade dos siameses ter alta incidência, ok? E, como eu falei, a pergunta é normalmente FeLV positivo? E a resposta é depende da realidade. Se a gente for ver realidade brasileira, a resposta vai ser sim. A grande maioria dos linfomas mediastinais que a gente atende no Brasil, eles são de gatos FeLV positivos. Mas a realidade americana e europeia não segue essa linha. Eles continuam sendo gatos jovens, porém, muitos vão ser FeLV negativo, ok? Ahn, Predominantemente em gatos machos, isso acho que tem muita relação também com o acesso à rua, no nosso caso, e em algumas regiões brasileiras acaba sendo o linfoma número um, né? Principalmente em regiões que os gatos ainda têm acesso à rua, numa população em que a incidência de FeLV seja alta. Então, o próprio livro do Whittrow, né, que é a nossa Bíblia, digamos assim, ele relata, né, o linfoma mediastinal, principalmente em gatos jovens, FeLV positivo, mas ele deixa muito claro que existe uma outra forma de linfoma, primeiramente em gatos jovens, FeLV negativos, e cita aqui o siamês, como o nosso grande representante. Verdade é, né, que a nossa população de gato é majoritariamente gato sem raça definida, certo? E essa diferença entre ser positivo ou ser negativo para FeLV, por que que a gente precisa falar disso? Porque isso vai impactar diretamente a sobrevida. Então, quando a gente fala sobre sobrevidas de linfomas mediastinais, quando a gente lê os trabalhos sobre linfomas mediastinais, principalmente no que tange a sobrevida desses pacientes, a gente precisa ter muito cuidado em não extrapolar de forma linear os resultados, né? Então, às vezes, vocês correm o risco de falar assim: eu vou estudar para passar a sobrevida de linfoma para o meu tutor. E aí vocês leem um trabalho americano, um trabalho europeu, que foi feito com uma população de gato felve negativo, e aí vocês passam aquelas sobrevidas, e aí vocês se frustram quando essa sobrevida não é atingida, justamente pelo fato de que vocês não estão falando da mesma coisa. Então, eu ter uma população, tratar um linfoma mediastinal numa população de FeLV positivo vai ter resultados muito diferentes do que eu tratar esse mesmo linfoma numa população gatos FeLV negativo. Então, a sobrevida vai ser diferente. Então, cuidado na hora de interpretar esses resultados de literatura estrangeira no que tange a sobrevida dos pacientes em quimioterapia. Então, essa aqui é a realidade brasileira, um trabalho de 35 gatos, dos 35 gatos que tinham linfoma mediastinal,
31 era felv positivo. Essa é a nossa realidade brasileira. E aí, quando eu vou, por exemplo, para a Europa, esse aqui é um trabalho com 16 gatos com linfoma mediastinal. Quando eu olho aqui, dos 16 gatos, só 2 eram positivos para felv, né? Então, a gente olha aqui a incidência 12%, certo? Então, cai muito. Quando a gente pega esse trabalho aqui desenvolvido no Reino Unido, se a gente pegar, ó, 55 gatos com linfoma mediastinal, e quando a gente vai avaliar o status FeLV desses gatos, a gente vê que só 9% eram positivos para FeLV. Então, é uma realidade muito, muito diferente da nossa. Esse aqui é um outro trabalho, um trabalho holandês, também, ó, dos 22 gatos com linfoma mediastinal, se a gente olhar, né, só 4 eram positivos para FeLV. Isso pegando a população total, nem só os mediastinais. Mas, novamente, mantendo aqui gatos, a maioria gatos jovens, tá? Então, é muito, muito, muito importante que a gente perceba isso, tá? Então, é muito, muito importante que a gente perceba isso. Esse aqui é um trabalho europeu, tanto do Reino Unido quanto de um hospital espanhol, e aí eles avaliaram 33 casos de linfomas em animais jovens, né? Então, eles pegaram animais até 18 meses de idade que desenvolveram linfoma e eles foram avaliando. Então, ó, tiveram aí 42% de linfoma mediastinal, né? E eles viram que só 3 dos 29 testaram positivos para FeLV. Então, novamente, a gente tem que tomar o cuidado de não relacionar 100% os casos de linfomas em jovens somente à participação do FeLV. Essa é uma informação que a gente precisa considerar, ok? Então, a realidade brasileira, ela acaba sendo uma realidade um pouco diferente, e eu creio, pessoal, honestamente, que essa realidade brasileira seja a realidade da maioria dos países latino-americanos. Eu sei que a gente tem colegas aí da Argentina, do Chile, então, assim, eu até gostaria de saber a opinião de vocês, se vocês puderem compartilhar lá no grupo, qual que é a realidade de vocês em relação a gatos FeLV positivos, né? Se realmente são dos gatos com linfoma mediastinal, se realmente são gatos FeLV positivos ou não, se atende mais à realidade brasileira ou se é mais parecido com a realidade europeia e americana, tá? Então, na nossa realidade brasileira, o FeLV tem uma estrita relação com o linfoma mediastinal, ok? Bom, então em relação a sinais clínicos, o que que a gente vai ver, né? Esses animais eles vão apresentar dispneia, esse é o principal sinal clínico que faz o tutor levá-lo ao atendimento. Podemos ter efusão pleural, né? Metade dos pacientes já chegam com efusão pleural. Eventualmente já são gatos que começam com anorexia, podem ter regurgitação. A tosse não é um evento tão frequente como a gente vê nos cães, então a dispneia vai ser o nosso principal sinal clínico. O que vocês têm que tomar cuidado é que 25% dos gatos com linfoma mediastinal, eles vão apresentar também linfomas em outras localizações, ok? E um outro sinal clínico que vocês precisam ficar atentos é a questão da síndrome de Horner, que a gente já vai conversar. Então, esses são os sinais clínicos mais comuns. Aqui, pessoal, a gente consegue ver um parâmetro muito clássico com quase tudo isso que eu falei para vocês num único paciente. O Mingau é um paciente que está atualmente em tratamento com a gente. Então, notem aqui, eu tenho um paciente que ele tem um linfoma mediastinal, ele tem uma massa em mediastino, né? Vocês conseguem ver essa traqueia deslocada, um aumento de radiopacidade mediastino. Ele é jovem, ele é FeLV positivo e ele tem síndrome de Horner, tá? Então, quando eu olho aqui, né, não é difícil de a gente perceber que a gente tem uma diferença no tamanho dessas pupilas, né? E por que que isso acontece? A gente sabe que a inervação simpática do globo ocular, ela passa pelo mediastino.
Então, se ela passa pelo mediastino, quando eu tenho uma massa em mediastino, ela vai comprimir essa inervação simpática do globo ocular e o gato vai desenvolver Horner, manifestado por anisocoria, muitas vezes ptose palpebral, prolapso da glândula, né? Então a gente vai ficar aí bem atento a isso. É muito comum, se eu tenho um gato dispineico, e esse gato, além de dispineico, ele está com síndrome de Horner, a chance de a gente ter uma alteração relacionada à presença de massa lá naquele tórax é grande. Por quê? Líquido não vai comprimir inervação simpática do globo ocular. Então, a presença de síndrome de Horner num gato dispineico me remete a uma alta probabilidade de eu ter a presença de massa, tá? Então, isso é muito importante. E esse gatinho, né, ele não tinha só massa, ele também tinha acometimento medular. Então, lembrando que 25% dos gatos com linfoma mediastinal, eles vão apresentar sinais em outros órgãos. Então, eles podem ter esse gatinho, no caso, ele tem linfoma mediastinal e medular. Agora, com a quimioterapia, ele está voltando com os movimentos nos membros, tá? Então, lembrando, pessoal, que eu falo, esse gato ele é extremamente didático, porque ele tem a massa em mediastino, né? Num gato jovem, felve positivo, que vai ser altamente sugestiva de linfoma, mas a gente tem outros sinais que chamam a nossa atenção, que é a síndrome de Horner, bem característica de compressão da inervação simpática do globo ocular, e 25% desses animais vão apresentar comprometimento de outros locais. Então, nesse caso, ele teve aí comprometimento de medula espinhal, ok? Então, é um caso bem didático para a gente aprender. Bom, então, basicamente, o que que a gente vai ver em gatos que têm linfoma? Então, o que é o nosso sinal mais clássico, né? Nosso sinal mais clássico aqui é a massa em mediastino, ok? É difícil a gente ter um linfoma mediastinal que não curse com massa em mediastino. Já a efusão pleural, ela é mais opcional, né? Nem todos os gatos eles vão esfoliar. E aqui, pessoal, já dando um spoiler do que a gente vai discutir, é sempre importante que quando a gente vai fazer a triagem diagnóstica, a gente pode até começar com a efusão pleural, né? A gente faz análise só da efusão pleural, é uma análise mais fácil. Mas se essa efusão ela não for conclusiva, obrigatoriamente eu vou ter que puncionar a massa. Existem casos, pessoal, que a citologia da massa difere da citologia da efusão. E por que que eu falo isso? Tem alguns gatos que eles têm a massa em mediastino, eles vão fazer uma compressão do ducto torácico principal e o gato faz quilotórax associado. Então, não necessariamente toda efusão de linfoma mediastinal tem que ser uma efusão que esfolie linfócitos malignos. Muitas vezes eu posso ter uma efusão que é só um quilotórax mediado aí pela compressão do ducto torácico principal. Então, se eu tenho uma massa mediastino cranial, se eu tenho efusão pleural, eu faço análise somente da efusão e não vem linfócito atípico, vocês têm que ligar um alerta que é a obrigatoriedade de puncionar essa massa, porque eventualmente a gente não tem esfoliação desse linfoma e a efusão não é por esfoliação, a efusão é por compressão do ducto torácico e um quilotórax secundário. Então, essa é uma informação muito importante, a gente vai voltar a falar dela, ok? Então, essa é um ponto que eu gostaria de chamar bastante atenção. Então, as efusões pleurais, pessoal, seria o acúmulo de líquido no espaço pleural, né? As causas são multifatoriais e é um dos principais diagnósticos diferenciais de dispneia em gatos. Então, às vezes, né, eu não vou sair fazendo já radiografia desse gato dispneico. Então, eu preciso, numa triagem diagnóstica, através da auscultação, né, ver que muitas vezes eu posso ter sons diminuídos ou ausente em linha ventral, eu posso fazer um FAST, hoje é algo que a maioria dos hospitais já tem, então antigamente chegava gato dispneico, o pessoal ia lá e colocava esse gato no raio-x, ele descompensava e morria ali sem estabilização. Então hoje, pessoal, é obrigatório, chegou gato dispneico, o primeiro ponto é estabilizar esse animal e de preferência deixá-lo num ambiente mais tranquilo. E aí hoje, com o auxílio do FAST, né, bate lá o FAST no tórax, você já vê que tem líquido e já faz a drenagem. Então,
esse primeiro momento, o que que a gente vai fazer? Nesse primeiro momento, nós vamos avaliar como que a gente vai fazer a triagem diagnóstico de efusão pleural, porque isso ajuda vocês no dia a dia, não só para linfoma, né? Eu sempre gosto muito de enfatizar a parte de diagnósticos diferenciais, porque é o que a gente vai normalmente investigar. Então, qual que é o passo a passo? Qual que é o diagnóstico de uma efusão pleural em gato? Então, esse primeiro ponto, estabilizar o paciente, né? E fazer a toracocentese quando eu tenho ali já no FAST ou na ausculta uma suspeita de efusão. E aí, após isso, aí a gente vai buscar os exames de imagem, a gente vai enviar esse líquido para análise e a gente vai buscar a causa da efusão, certo? Então, esse passo a passo ele deve ser seguido, lembrando que a estabilização do paciente ela é o nosso principal objetivo. Então, quando eu falo de efusão pleural, o ponto que a gente tem que levar em consideração é justamente esse, né? Levar em consideração aí que eu tenho muitos diagnósticos diferenciais e o linfoma mediastinal é apenas um deles. Mas eu posso ter outros tumores, como carcinomas, mesoteliomas, timomas, outras neoplasias. Eu posso ter causas não neoplásicas, então eu posso ter um piotórax, um quilotórax, uma PIF, um hemotórax, uma cardiopatia, tá? Então, a gente vai pensar em todos esses diferenciais quando falar de efusão pleural. Na literatura internacional, eles trazem que as cardiomiopatias seriam as principais causas de efusão pleural em gato, tá? No meu caso, obviamente, não é isso. Então, se eu conversar com o cardiologista, ele vai falar que é cardiopatia. Se eu falar comigo, eu vou falar que obviamente, que é linfoma a principal causa de efusão. Tá? Mas também aqui, pessoal, talvez tenham, né, relações aí, alguma relação com a epidemiologia também desses gatos, né? Novamente, se eu moro numa área endêmica de felve, eu vou atender muito linfoma mediastinal e, consequentemente, a minha incidência de neoplasias causando efusão vai ser muito mais alta. Então, é, eu não creio que isso aqui seja a realidade brasileira, mas obviamente que eu tenho um N tendenciado, assim como o cardiologista vai ter um N tendenciado. Não sei se a Gi está aí, mas a Gi, que é clínica de felinos, queria até saber se você vê mais efusão por câncer ou se você vê mais efusão por doenças cardiológicas, ok? Porque realmente a literatura internacional ela traz as doenças cardiológicas como as principais causas de efusão e aí a neoplasia como segundo lugar, ok? Mas talvez aqui no Brasil, né, a gente vê, a Gi colocou, né, que veja muito mais neoplasia do que doenças cardiológicas, mostrando a importância e quando a gente vai avaliar um trabalho epidemiológico, a gente vê se isso reflete a nossa realidade, né, do nosso país, ou do nosso estado, ou da nossa cidade, certo? Bom, como que a gente vai fazer essa triagem diagnóstica, então, do gato com efusão? Pensando que a gente já fez toda aquela estabilização, né? Então, agora a gente já diagnosticou a efusão, já drenou. Então, como a gente vai fazer o passo a passo? Então, tudo isso é importante para fazer a triagem diagnóstica. Eu tenho que pegar dados da resenha, anamnese, exame físico, eu tenho que analisar a efusão, eu tenho que ver como está esse exame de imagem até chegar em testes específicos. E aí, com isso, pessoal, a gente vai discutir como vocês vão fazer uma triagem diagnóstica de linfoma. Então, começando por dados de resenha, anamnese e exame físico. Primeiro ponto, pessoal, a maioria dos casos, a gente tem critérios muito diferentes na nossa ordem de diagnósticos diferenciais de acordo com a idade. Se esse gato tem efusão e ele é um gato jovem, os meus principais diferenciais vão ser linfoma, PIF e piotórax, principalmente se é um gato que tem acesso à rua, que pode brigar. Já se eu tenho um animal idoso, pessoal, eu vou pensar em carcinomas, em timomas, em mesoteliomas e nas cardiopatias, tá? Nas hipertróficas. Então, a idade do paciente ajuda a gente a organizar a nossa lista de diferenciais.
Logicamente, a gente nunca vai cravar um diagnóstico só baseado nisso, mas com certeza já ajuda a gente ter aí uma ideia do que está acontecendo, ok? Então, a idade do paciente é muito importante, lembrando que o linfoma vai acometer gatos jovens e que na realidade brasileira, normal, e eu vi ali, né, que algumas pessoas colocaram no grupo, até agradeço, o Franco lá da Argentina, ele colocou que parece com a realidade brasileira, a Marcela Serna lá da Colômbia também, mostrando que lá na Colômbia tem muita incidência de FeLV. Então eu creio que os países latinos eles têm os mesmos desafios políticos, os mesmos desafios sociais, os mesmos desafios na realidade veterinária. Então a gente está realmente muito junto em tudo aqui, ok? Então, como nós vimos, normalmente o linfoma mediastinal vai acometer gatos jovens FeLV positivo e que na realidade europeia e americana isso se mantém quando a gente fala da faixa etária, mas não necessariamente eles são FeLV positivos. Trabalhos americanos e europeus, a maioria é gato FeLV negativo, mas mantém aí a faixa etária até 3 anos de idade. Então, isso aqui a gente já conversou.